Mesdames et messieurs, bonjour. Queria continuar nessa minha língua, mas eu vou fazer o esforço de falar a língua que a maioria aqui nessa sala entende, que é o português, que eu consegui aprender numa estadia no Brasil, onde eu peguei o vírus do espiritismo. Eu não conhecia o espiritismo, nem conhecia Kardec antes de ir ao Brasil. E assim são as coisas, né? Voltamos aqui para a Europa para continuar semeando, continuar construindo, organizando, fazendo o possível para que realmente essa doutrina consoladora possa se espalhar pelo mundo e trazer os benefícios que todo mundo espera. Gostaria também de agradecer muito ao GEP, né, pela maravilhosa organização, pelos eventos musicais emocionantes. Ainda estou com os olhos um pouco molhados, peço desculpas por isso, mas faz bem ao coração, né? Agradeço também a todos os trabalhadores, né, desse grupo que contribuíram fazendo tudo isso, esse evento comemorativo, num lugar tão especial como esse aqui, né, esse Castelo de Yverdon, que eu vou desenvolver um pouquinho na pequena palestra que eu vou fazer para vocês hoje. Então, para introduzir o assunto, eu sempre gosto, ou qualquer palestra, eu sempre gosto de mostrar essa imagem onde Jesus ficou lavando os pés dos apóstolos dele, né? E ele nos deixou assim essa lição, né? Dizendo que quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva. E no movimento espírita, a gente vem se esforçando justamente para seguir esse exemplo. Ou seja, quanto mais a gente sobe na hierarquia espírita, quando a gente se torna responsável de uma área, responsável de um grupo, ou eu ia dizer pior ainda, responsável do movimento internacional, o nosso maior dever é justamente esse, de servir. Porque já passou o tempo dessas organizações hierárquicas, onde o topo manda para a base, né? Essas organizações verticais. O Espiritismo é uma organização horizontal, né? Onde o topo está ao serviço da base, daquelas pessoas, daqueles trabalhadores que trabalham nos grupos para acolher as pessoas, responder às perguntas, consolar as lágrimas. E esse trabalho fundamental feito pelo grupo, isso é a nossa maior missão como dirigente espírita, de fazer tudo o que podemos para apoiar. É uma das razões pela qual estou aqui e também estive já em Lausanne visitando esse grupo maravilhoso, que faz um trabalho extraordinário, que aconselho a todo mundo visitar. E sempre vai ser um prazer poder retornar e rever para apoiar vocês. Então, introduzindo esse tema de uma maneira um pouco diferente do que vocês, aqueles que costumam me ver, conhecem de mim. Esse slide está em francês, mas eu acho que todo mundo entende. E aí? Só peguei um pequeno trecho, esqueci mais da metade das linhas, mostrando a situação em que se encontra o nosso mundo hoje, que de um lado pode parecer assustadora, mas por outro, que é uma coisa que já fomos avisados, né? O período de transição, que Kardec descreveu tão bem no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala que os tempos são chegados, e também na Gênese, quando ele fala mais especificamente dessa transição que o nosso planeta está passando, estava previsto que ia acontecer esse tipo de coisa. E hoje estamos realmente na atualidade, com algumas dificuldades, né? Às vezes a gente olha as notícias, é quase deprimente quando a gente vê cada dia acontecer outra coisa, né? Até desastres naturais, como ocorreu ainda essa noite no Equador, como ocorreu ainda essa semana no Japão.
né? O que está acontecendo? O que podemos fazer para isso? O que podemos fazer para mudar esse estado de coisa? A primeira reação é essa, para dizer agora chega, agora já foi, basta, ça suffit, enough. Essas consciências a nível mundial estão começando a se acordar. E esse é um dos papéis que nós temos realmente que puxar para que as consciências do povo, das pessoas, acordem. Vocês podem ver que tem várias reações a esses eventos, né? Tem umas pessoas que realmente arregaçam as mangas, caem em campo para ajudar os refugiados, para ajudar as pessoas com fome, para ajudar tudo que eles podem fazer. Por outro lado, a gente ainda vê coisas no oposto, infelizmente, de irmãos que ainda não entenderam, ainda não chegaram a esse ponto de evolução, que fazem aproveitamento político de algumas situações ou coisas piores ainda. Mas realmente precisa que a Vox Populi, né, a voz do povo, se levante agora para dizer chega, basta com essas coisas. Quanto tempo ainda vai precisar para acordar as consciências? E quando eu disse que a gente sabia, a gente sabe, na realidade, já há mais de 2000 anos, porque Jesus já falou isso bem claramente na época, quando ele disse assim, ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. E os escândalos são justamente esses eventos que nós estamos vendo hoje. E Jesus disse, né, claramente que é preciso que os escândalos aconteçam. Por quê? Porque o povo se acorda, porque o povo vê. Foi preciso ver um menino morto lá numa praia, numa ilha grega, para o povo realmente dizer, agora chega, não pode mais deixar fazer isso. Né? E aí, o povo se levantando, a sociedade e os políticos seguem e começam a fazer algumas coisas, ainda muito imperfeitas, mas com o tempo, realmente, é que as coisas vão mudar. O mundo muda primeiro com nós mesmos. Nós é que temos que mudar, fazer a nossa reforma íntima, depois muda a sociedade e depois evolui para um estado de coisas melhor, justamente nessa transição. E quando ele diz, ai do homem por quem o escândalo venha, é também o que já sabemos da lei de causa e efeito, que se aplica, né? E esses irmãos que cometem essas coisas são irmãos nossos, filhos do mesmo Deus. Nós temos que ter compaixão, nós temos que fazer preces por eles, para também ajudar nessa mudança, nesse período de transição. E Kardec acrescentou no Evangelho segundo o Espiritismo, porque, estando em expiação na Terra, os homens se punem a si mesmos, pelo contato dos seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. E as causas também já nos foram ditas de maneira muito clara. Qual é o maior defeito que impede a evolução? É o orgulho. É o orgulho. Os espíritos são unânimes em dizer isso, né? O orgulho que gera egoísmo, que gera corrupção, que gera individualismo, materialismo. E uma segunda causa é a ignorância. Essas pessoas que às vezes matam em nome de Deus, por que elas fazem isso? É por ignorância. As pessoas são fanatizadas. Fanatismo é uma palavra que significa que não tem mais raciocínio nessas pessoas. Elas não sabem o que fazem, como disse Jesus também na cruz. Né? São esses fenômenos que ainda acontecem. E isso gera, então, ambição, dominação, manipulação, violência, e são essas coisas contra as quais devemos lutar. E na doutrina espírita nós temos todas as ferramentas para isso. E eu vou descrever mais em particular as ferramentas que nos vêm da literatura espírita, né, desse maravilhoso livro Paulo Estevão, do qual vocês adotaram o nome, e eu acho isso realmente uma coisa grandiosa, porque espero que eu vou poder explicar aí para vocês as razões disso, né, de todo esse caminho, todos esses exemplos que Paulo nos deixou e como que isso vai ser útil para nosso trabalho aqui nessa nossa encarnação. E eu queria também homenagear esse local extremamente especial aqui em Verdun,
Por quê? Porque, como vocês podem ver, em 14 de fevereiro de 1804, né, o Pestalozzi, que era um educador, nascido em Zurique, não em Bir, né, perto de Zurique, ele recebia, que era educador, desenvolvendo os métodos de Rousseau, de educação, recebeu uma carta da prefeitura dessa cidade aqui de Yverdon, chamando ele, se vocês quiserem, a gente coloca esse castelo à sua disposição para você fazer uma escola aqui, nesse local onde estamos. Né? E isso foi realmente, vocês podem ver na imagem que o castelo ainda é muito parecido, né? Quase não mudou, né? E isso realmente foi o início de uma obra que ainda tem repercussões hoje no meio da pedagogia. E esse castelo de Yverdon, então, se tornou esse grande sucesso que a gente conhece, né? E foi complementado por um seminário pedagógico. Contava até 150 alunos, né, entre 5 e 17 anos, que permaneciam nessa instituição durante vários anos. Vocês podem ver aqui uma sala com o Pestalozzi ensinando cálculo, né, para as crianças. E o método de Pestalozzi que ele desenvolveu do Rousseau é, como vocês podem ver aqui, trazer os alunos para a natureza, para eles observarem eles mesmos esses fenômenos, e eles ficavam ajudando eles a encontrar as leis naturais pela observação da natureza. Né? Levava também os alunos para ver os monumentos históricos, para plantar, pintar, etc. Né? Quer dizer, foi um ensino, não foi do que a gente diz no Brasil, decoreba, né? Foi realmente a criança fazendo, né? E esses métodos de pedagogia são reconhecidos ainda até hoje. E houve um pequeno rapaz chamado Hippolyte Léon Denis Arrivai, que veio aqui, neste castelo, né, em 1815, quer dizer, ele tinha 10, 11 anos, para estudar justamente com Pestalozzi. E isso foi o início de uma grande obra, como veremos a seguir. E aqui lança um pequeno apelo, a gente ainda não sabe exatamente quando foi que ele chegou aqui. Né? Tem alguns documentos que parecem que a mãe dele veio encontrar Pestalozzi justamente para escrever o menino. Então, se tiver alguns pesquisadores históricos aqui nessa sala, existe, acho, um campo imenso de pesquisas a fazer aqui na Suíça, principalmente sobre aquele período e o período depois, né, para a gente saber um pouco melhor de como, quando, onde foi, porque são essas coisas que foram realmente os primórdios do que aconteceu depois. E esse pequeno menino, essa escola, como era conhecida pelo mundo todo, tinha alunos da Europa toda. Vinha da Suíça, claro, da França, mas também da Alemanha, da Rússia, da Áustria, da Espanha. E já menino, então ele já teve essa oportunidade de conviver com outros meninos de culturas diferentes, de línguas diferentes, de religiões diferentes, né? E isso foi uma coisa fundamental que ajudou ele demasiadamente, né, para a obra que ele ia executar depois. Foi realmente nesse berço aqui que ele foi preparado para essa missão grandiosa que ele ia levar adiante depois. Ele se tornou até discípulo de Pestalozzi, ajudou o mestre Pestalozzi educando os mais jovens e Pestalozzi também imprimia, né, esses valores fundamentais. Vocês veem que tem duas línguas, né? Tem o francês e o português. Né? Deixei o francês porque, bom, talvez tenha, já estava aí, né? Então, para aqueles que aqui podem ver melhor assim, né? Esse amor ao próximo. O amor era realmente um valor fundamental na base mesmo do ensino de Pestalozzi. E foi isso que ajudou ele depois a fazer de Kardec o que se chamava um livre pensador, quer dizer, neutro, laico, aberto com relação às religiões e com uma visão e vamos dizer assim, uma sensibilidade cultural muito, muito grande. Ele deixou esse instituto por volta de 1822, aqui também, por volta disso, se tiver um pesquisador para saber melhor essa data, vai ajudar, e ele se instalou em Paris, onde ele desenvolveu, ele foi lá com a mãe e com o tio dele, né,
E em Paris ele desenvolveu um instituto de pesquisa, de ensino, né, que era o Instituto Rivai, e que funcionou a partir de 1823, quer dizer, ele tinha 19 anos quando começou esse ensino. Escreveu também os livros de pedagogia, na mesma idade, né? E ele tinha elos aplicando esse método de Pestalozzi e tinha ainda ligação com Pestalozzi, viajava muito para a Suíça, né, para fazer as trocas de experiências. E ele continuou esse ensino até que na França houve umas complicações de ordem políticas, com os jesuítas se influenciando de maneira um pouco mais forte o governo francês da época, que ainda estava nos períodos de incertezas depois da Revolução, né, de mudanças, e quando os jesuítas realmente impuseram o ensino religioso no governo francês, foi que o instituto dele, que era laico, né, perdeu um pouquinho de força, e o próprio Rivai estava com dificuldade financeira na época, né? Ainda bem que ele tinha escrito alguns livros, porque ele, na realidade, naquela época, ele vivia mais da pequena renda desses livros. Até que, num dia, por volta de 1855, esse senhor Rivai foi colocado em contato com um fenômeno que era muito comum na França, que era até um divertimento, que é esse fenômeno das mesas girantes, né? E ele conta bem nas obras póstumas como que ele ficou em contato a primeira vez, né, nas casas de magnetizadores e outros, com esse fenômeno. E ele viu naquilo, primeiro ele estava duvidoso, né, mas depois ele chegou lá e observou, de acordo com esse ensino pestalozziano, né, que ele estava acostumado, observou o fenômeno e viu que nele tinha, além desse divertimento que o pessoal fazia, que tinha alguns efeitos inteligentes. E o raciocínio dele foi: todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. E foi aí que ele dedicou o restante da vida dele para tentar buscar e procurar e identificar essa causa. E em menos de 15 anos, né, quer dizer, de 1857, que escreveu o Livro dos Espíritos, até seu desencarne em 1869, ele chegou a escrever esses 5 livros fundamentais da doutrina espírita, já adotando, a partir de 1857, o pseudônimo de Allan Kardec. Por que pseudônimo? Porque ele não quis, como se diz, usar o nome dele, que era conhecido no meio da educação, para promover uma ideia nova ou para promover essa filosofia espírita que ele estava começando a codificar. Foi a razão fundamental pela qual ele adotou esse pseudônimo. E essa obra de Kardec serviu depois, se espalhou na França, né? Naquela época tinha 2 milhões de espíritas, gostaríamos muito que tivesse 10% disso hoje, mas acho que cedo, logo a gente vai chegar lá. Se espalhou pelo mundo, inclusive no Brasil, né? E no Brasil encontrou uma terra um pouco mais fértil, né? Mais preparada por várias razões, né? Que fizessem que a população brasileira deu grande aceitação a essa doutrina. E essa aceitação depois também ajudou para que aparecessem alguns missionários. Tem Bezerra de Menezes, né? que era presidente da FEB, trabalhou muito no movimento espírita, e tem também, como vocês podem ver aqui, Chico Xavier, né, que nasceu em 1910 e desencarnou em 2002, desculpem. E Chico encontrou, era médium desde a infância, né, e encontrou na doutrina espírita também, ainda jovem, as explicações do que acontecia com ele, né. Ele encontrou também na doutrina os recursos para poder enfrentar as gozações das outras pessoas, até da própria família, né, que não entendiam o que acontecia com ele. E foi isso que começou, pouco depois ele começou a escrever livros, né? O primeiro, aquele livro de Parnaso do Além-Túmulo, né? Sobre poesias, que foi realmente a revelação da mediunidade dele, né? Essa análise que permitiu
ver que, como ele tinha pouca educação, né, ele estava obrigado a trabalhar bem jovem, né, como que ele podia imitar tão bem poetas tão diferentes e tão famosos na época. Revelou a mediunidade dele. E aí aconteceu o que vocês sabem, né, essas mais de 400 livros que ele escreveu. E entre esses livros, o guia dele, que ele encontrou ele a primeira vez, que ele viu na primeira vez lá na cachoeira, em Pedro Leopoldo, né, era se chamou Emmanuel. E vejam bem o conselho que ele deu ao Chico. Eu te peço 3 coisas. São as 3 coisas que estão escritas aqui. Eu sempre digo, se Emmanuel pediu ao Chico disciplina, 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 para nós, eu acho que devia ser 5 ou até 10 vezes ou mais, né? Então, entre esses livros, estamos chegando ao Paulo Estevam, né? Tem 5 romances que Emmanuel escreveu há 2000 anos, 50 anos depois. Paulo Estevam, né, que foi o terceiro, depois Renúncia e Ave Cristo. Vocês podem ver aqui as datas, né? Que vocês podem ver também que esses romances foram escritos lá no Brasil numa época onde a Europa sofria, né, da Segunda Guerra Mundial. E o próprio Emmanuel, ele escreveu esses livros rememorando algumas encarnações deles. Agora, importante, como ele diz aqui, né, ele não focalizou os livros sobre as personagens só, mas ele focalizou os livros no exemplo, mostrando como, na sequência das encarnações, os espíritos evoluem. No caso dele, né, que ele começou como senador, orgulhoso e tudo, encontrando Jesus lá há 2000 anos, né, e que na vida seguinte se reencarnou como Nestório, né, que era um escravo. Ele escolheu, um senador que escolheu como reencarnação um escravo, justamente para desenvolver, para aprender a humildade, né, que lhe faltava. E depois, nos outros livros, a gente vê o progresso dele, né, como Manuel da Nóbrega e outros, como que ele contribuiu também no descobrimento do Brasil. E esse ponto fundamental que é magnífico nesses romances de Emmanuel, que realmente é o exemplo, sob forma romanceada, né? Tem gente que diz, mas o livro dos Espíritos é questão 1, 2, 3, é isso, então a gente deduz isso, aquilo, que força um pouco a fazer um raciocínio. Aqui não, vocês têm um romance que a gente pode ler, né? Que se lê bem, que vai bem, mas que dá essas lições extremamente fortes, que nos são tão úteis para nosso próprio trabalho de autoaprimoramento. E Emmanuel, ele escreveu na introdução do livro, Paulo Estevam, um capítulo que chama Breve Notícias, onde ele, uma espécie de uma introdução no livro, que ele faz do livro, né? E ele mostrando aí qual foi o propósito dele, né? O propósito dele não foi apenas levantar uma biografia romanceada, que é o livro, né? Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, falando do Paulo, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Ou seja, ele realmente focalizou no exemplo, que é um exemplo extraordinário, como veremos mais adiante, né, de Paulo, né, que começou a vida de uma maneira e conseguiu fazer essa reforma assim extraordinária, né, no caminho de Damasco para Saulo, para se tornar Paulo. E mais adiante o Emmanuel continua dizendo, outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Já vem aqui uma grande lição para o movimento espírita, né? Sozinho a gente não consegue fazer muita coisa, não. Sozinho a gente é daquela varinha, né, que a gente consegue partir assim com a maior facilidade. E como Bezerra de Menezes também insistiu, né, quando a gente se une, quando junta várias varas, aí fica muito mais difícil quebrar, né?
E o Paulo, que a gente vê realmente o percurso dele, sempre tinha pessoas que estavam junto dele, que fosse o Barnabé, fosse outros, que sem eles ele não teria conseguido fazer o que ele fez naquela encarnação. E no final Emmanuel complementa, oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. E isso foi, a primeira vez que me falaram de Paulo Estevam foi quando eu estava em 95 em Brasília. Eram os portugueses que, por sinal, eu consegui rever no ano passado lá na cidade de Lulé. E por inspiração, certamente, me disseram, você já leu Paulo Estevam? Eu disse, não li ainda estou no Kardec, Denis, Delane, etc. Né? Eles têm que ler esse livro porque é extremamente importante para o trabalho do movimento espírita. E hoje, realmente, quando eu me encontrei com ele no ano passado, eu dei aquele imenso agradecimento, porque realmente, quando a gente vê o exemplo, né, que Paulo deu, tudo que ele sofreu, né, para levar essa missão, e realmente ficando firme naquela missão, a gente, quando pensa nele, tudo que ele passou, nós às vezes choramos, né, tá chovendo, tá isso, tá aquilo, o hotel tá ruim. A gente vai ver mais adiante que o Paulo passou por coisas bem mais complicadas. E isso é uma lição para todos nós, trabalhadores, que devemos sofrer, não no mesmo... A gente não está sendo mais apedrejado hoje, né? Deus queira, né? Que essas coisas, a gente já não sofre mais as mesmas coisas que na época. Agora, o exemplo dele realmente é um grande exemplo para cada um de nós. Então, voltando nesse episódio da estrada de Damasco, né? Ali, quando ele caiu do cavalo, né, com aquele estrondo que deu lá na hora da aparição de Jesus, Jesus falou assim para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, o Paulo, que estava no chão, né, caído, né, considerou tudo isso na fugacidade de 1 minuto. São aqueles momentos na vida, né, na vida dele e nas nossas vidas, onde estamos na frente de alguma coisa grande, de alguma coisa forte, né? Você vê que ele experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Qual podia ser a reação dele depois, de acordo com o livre-arbítrio dele? Podia ser duas. A primeira é negar, né? E a segunda foi a reação que ele teve, dizendo assim, Senhor, que quereis que eu faça? E a gente tem que ver que Saulo era o maior perseguidor dos cristãos novos. Ele ia para Damasco justamente para perseguir os cristãos, né? Os cristãos que estavam se implantando naquela cidade. Ele estava naquela linha, né, de raciocínio do mestre da lei, né, judeu, já um pouco fanatizado e tudo, mas na hora realmente do acontecimento lá na estrada de Damasco, ele teve essa força de mudar, e mudar completamente. No espaço de 1 minuto, como está escrito aqui. Eu sempre digo, esses exemplos são poucos, né? Tem Paulo, tem Maria Madalena, tem alguns outros, né? Mas são poucos, mas realmente são admiráveis. Então, ele foi depois para Damasco, né? E ele ficou cego, né? E o Ananias que ele ia perseguir foi que curou ele da cegueira, né? Ele foi ajudado por aqueles que ele ia perseguir. Quer dizer, você vê que a espiritualidade também ajudou ele, sabia o que ele valia, sabia que ele tinha o recurso de ter essa reação de acordo com o livre-arbítrio dele. E aí ele começou caminhando, né? E quando ele voltou para Tarso, um pouco depois, para encontrar o pai dele, né? Porque quando a notícia se espalhou que ele se converteu, foi uma maior incompreensão. Todos os amigos deles abandonaram ele, né? Deixaram ele de lado. Ele estava na rua, estava sem
recursos, já estava sem nada e abandonado por todos. Ele voltou para Tarso, né, para encontrar o pai dele. E o próprio pai também não aceitou a conversão dele, né? E aí ele saiu da casa do pai dele e ele começou a andar como se fosse um pouco sem rumo. Ele estava numa situação lá muito desesperada. O que eu vou fazer? Já estava começando vamos dizer assim, perder a motivação, perder a coragem, né? E foi aí que ele viu, num período de lucidez, né, que fosse no sono, ou que fosse um momento de êxtase, ele viu a namorada dele, né, a noiva dele, que era a Abigail, e ele viu o Estevão, né, que ele condenou e que foi apedrejado, né, lapidado por ordem do próprio Saulo, e que vieram ajudar ele naquele momento difícil. Vocês veem que a espiritualidade nunca nos deixa só. Nos momentos mais difíceis, nunca desesperem, porque sempre naquelas horas a espiritualidade está aqui para nos amparar. Aí, quando ele viu eles no chão, ele disse assim: levanta-te, Saulo. O Estevão, né, falando para ele. E Abigail continuando: que isso? Choras? Né? Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Vocês veem os guias espirituais. Eles ajudam, mas não dão moleza, né? Eles ficam realmente nos incentivando sempre, né? Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Né? Porque ele tinha essa culpabilidade ainda dos erros que ele tinha cometido até pouco antes desse momento na vida dele. Só Jesus foi puro. Aí ele começou a tomar um pouco mais de ânimo e ele começou a se perguntar: mas como é que eu vou vencer todas essas dificuldades? Como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Já estou aqui sem nada, perseguido por todo canto. Como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? E foi aí que Abigail, né, deu a eles esses 4 conselhos que estão escritos aqui embaixo do slide, que ama, trabalha, né? Ele era tecelão, começou a trabalhar como tecelão para ganhar o pão dele, né? Espera, quer dizer, a esperança, né? E perdoa a todos aqueles que te perseguem. Vocês veem aqui mais uma lição grandiosa, né, para todos nós. O caso de Paulo é um caso extremo, né, como se fosse uma espécie de uma caricatura, mas é justamente isso que nos ajuda quando a gente reflete, quando às vezes a gente perde um pouco a coragem, quando vê todas essas dificuldades que a gente tem que vencer, que a gente vê casos mais extremos e que nos ajudam mais a nós também podermos vencer essas dificuldades e esses obstáculos. Aí ele foi para Antioquia, né, que foi um lugar onde o cristianismo nascente se implantou de maneira bastante forte, como Emmanuel bem descreve aí nesse trecho, né? Vivia-se ali um ambiente de simplicidade pura, né? Quer dizer, o Paulo foi super bem acolhido lá, né? Sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Você vê a simplicidade, a humildade e a fraternidade que aquela igreja nascente já soube desenvolver já na época. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundo de amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. Aquela solidariedade, a união que eu falei há pouco, né? As dores e júbilos de um pertenciam a todos. Quer dizer, esse ambiente de verdadeira fraternidade que existia naquela igreja de Antioquia. Isso ajudou também o Paulo a depois, né, continuar a missão dele e a desenvolvê-la ainda mais. E continuando sobre essa igreja, a união de pensamentos em torno de um objetivo dava ensejo a formosas manifestações da espiritualidade. Em noites determinadas havia fenômenos de vozes diretas. Não sei se vocês sabem o que é vozes diretas. Os espíritos, eles materializam cordas vocais, assim, com ectoplasma de algum médium, efeito físico que está no local, e com isso conseguem
falar, né? Que todo mundo, mesmo as pessoas que não eram médium, pudessem ouvir. Quer dizer, um fenômeno extremamente raro, né? Que Kardec observou algumas vezes, que foi observado algumas vezes, mas que já existia naquele local. E por que a espiritualidade permitiu isso? Justamente porque aquele centro estava fazendo um trabalho sério, estava com aquela humildade, aquela fraternidade, e aquilo é a chave dos resultados, né? São esses valores que precisam realmente reinar em todo o empreendimento, em todo o grupo espírita, né? A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Mais uma vez, né? Quem merece realmente chega aos resultados. Quando a gente vê o que Kardec conseguiu fazer entre 1855 e 1869, em tão poucos anos, escrever tantas coisas, tantos livros, revista espírita, milhares de páginas, codificação que serve de referência até hoje, né? É porque ele estava lá com a seriedade, com aquela missão que ele desempenhava realmente com fé e com amor, e a espiritualidade, nesses casos, está ali para multiplicar o trabalho e para chegar ao resultado que chegou. E aconteceu a mesma coisa com essa igreja de Antioquia, aconteceu a mesma coisa com Paulo. E a partir daí o Paulo começou a viajar, né? Por isso a gente chama ele de apóstolo dos gentios, né? Daqueles que não eram... gentios ou gentis? Gentios, sim. Naquela época eram como chamavam as pessoas que não eram judias. E como vocês podem ver nesse pequeno mapa, as viagens deles eram longas. Vocês veem aqui a escala é de 0 a 500 quilômetros, né? Então essa viagem que ele fez era uns 2.000 quilômetros mais ou menos, né? 1.000 a 2.000 quilômetros. E como que ele ia lá? Não tinha aviões, né? Ele ia de barco, né? E os barcos não tinham cabine, coisa de conforto, não, né? E ele chegava assim, não tinha hotel, não tinha reserva feita antecipadamente, não tinha nada disso, né? Algumas vezes tinha, né? Que em Chipre, que ele foi primeiro para Chipre, como podem ver, já tinha também algumas igrejas que aguardavam ele. Agora, na etapa seguinte, quando ele foi para Perche e Antioquia, lá na Turquia, né? E Listra, ele ia sem saber bem o que ia encontrar lá, porque não tinha contato, quase não tinha contato, e não sabia como ia sobreviver, não sabia como ia viver, não sabia como ia ser acolhido. Colocam-se no lugar dele, quem ia? Não é? E aí, quando entra um pouco mais em detalhe, né? Os dois missionários, Emmanuel contando, né? No romance, no livro. Os dois missionários demandaram as estradas impérvias. Mesma coisa, as estradas não eram asfaltadas, não, né? Era de pedra mesmo, né? E eles iam a pé. E não tinha aquele sapato de trekking, coisa assim, não. Eles iam realmente de sandália com o que tinha, né? E aí, pela primeira vez, foram obrigados a pernoitar ao relento no seio da natureza. Você vê que isso foi um grande privilégio, né? Não foram 3 ou 4 estrelas, não. Foram milhares de estrelas o hotel deles, né? Vencendo precipícios, encontraram a gruta rochosa no qual se ocultaram para repousar o corpo mortificado e dorido. Aí estava dormindo naquela gruta, quando de repente 2 homens armados precipitaram sobre ambos, à fraca luz de uma tocha acesa em resinas. "A bolsa!" gritou um dos malfeitores. "A missão continua bem", glosou Paulo, cheio de bom ânimo. "Não contávamos com essa excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões." Porque os ladrões, na realidade, eles tinham os pergaminhos, né? Com os evangelhos naquela bolsa, e os ladrões levaram esse pergaminho, né? Aí o Barnabé disse assim para o Paulo: "Mas e agora, como é que a gente vai fazer?" A resposta do Paulo foi essa. Ali vocês viram que ele já estava com aquela... Ele não ia voltar atrás mais, né? Continuando em Listra, pior ainda, né? Chegou lá em Listra, né? Aí começou a dar umas palestras
né, nas praças públicas, etc., até que um dia, numa dessas palestras, né, com a máxima serenidade, subiu à tribuna e começou a falar das glórias eternas que o Senhor Jesus havia trazido à humanidade sofredora. No entanto, mal havia iniciado o sermão evangélico, quando, aos gritos furiosos, os mais exaltados, começaram a chover pedras em Barda. Sentiu o sangue escorrer-lhe da cabeça ferida e ajoelhou-se, sem uma queixa, rogando a Jesus que o fortalecesse no angustioso transe. Você vê que ele, naquele dia ele quase foi lapidado. E no outro trecho do livro, conta que realmente aquilo já foi a primeira reação, né, provavelmente solicitada por ele, naquele ato que ele cometeu, né, de condenar o Estevão ao apedrejamento, à lapidação lá em Jerusalém. Já naquela missão ainda pediu para sofrer algumas provas, né, para poder sair mais forte ainda daquela dificuldade. Vocês veem por esses pequenos trechos aqui, que eu não posso, o livro está cheio de coisas assim, né? Eu só destaquei umas 3 ou 4 para mostrar a vocês realmente quem foi aquele indivíduo e que exemplo maravilhoso ele nos deixou. Ele foi salvo, é claro, né? A missão dele não terminou ali não, né? Ele pensava que ia morrer, mas não, ainda tinha muita coisa pela frente a fazer, né? Aí fez várias viagens, etc., né? E escreveu também aquelas cartas. Tem uma hora que ele não podia mais viajar. Aí ele começou a escrever as cartas, essas famosas cartas de Paulo, que ele escrevia para aquelas igrejas que ele tinha visitado nas várias viagens dele, né? Continuando a ser útil, mesmo sem poder mais se locomover fisicamente. E depois de um tempo, ele voltou para Jerusalém. E lá, ele não foi acolhido de uma maneira assim muito boa, não, pela cidade, principalmente pelos judeus que estavam lá, que consideravam ele como um traidor, né? E nos primeiros momentos, quando ele visitou lá a Casa do Caminho, lá em Jerusalém, né, dirigida por Simão Pedro e Tiago, ele tinha um desentendimento com Tiago, porque o Tiago, ele, vamos dizer assim, cooperava bastante com as autoridades judias, com os governos. E o Paulo, né, ele, de início, na primeira vez, ele não aceitou isso. Ele disse, não, a gente tem que ficar puro na nossa missão, a gente não deve ficar conivente com os judeus. E, houve aquele episódio da circuncisão, todos aqueles detalhes que vocês podem ver lendo ou relendo esse maravilhoso livro. E até que Paulo ficou chateado com Tiago, né? Tiveram um debate, Simão Pedro no meio tentando fazer que ele se entendesse a si mesmo, né? Só que quando ele voltou, anos depois, né, depois dessa missão, ele voltou para Jerusalém e se reconciliou com Tiago, né? Eu também coloquei aqui um extrato, né, do livro. Tiago, como tu mesmo atingi hoje um nível mais alto de compreensão da vida, entendo melhor os teus argumentos que eram justamente, o Tiago diz, precisou cooperar com os governos na época, porque senão o governo vinha e arrasava e acabava com a obra. Ele diz, para preservar a obra, é melhor a gente fazer circuncisão, fazer essas concessões com os governos na época, do que eles derrubarem tudo e não ter mais a obra, porque já aquela Casa do Caminho já acolhia centenas de indigentes, de pessoas pobres, já fazia aquele trabalho. E foi isso que o Paulo, depois de um tempo, né, entendeu, né, que o chamado que Jesus chamava, o Kardec chamava uma boa política, né? Quer dizer, não tem que ir para o confronto, mesmo quando são coisas que discordam completamente, porque a primeira preocupação tem que ser da obra, tem que ser do trabalho a ser feito. Ele continua, a existência humana é bem uma ascensão das trevas para a luz. A juventude, a presunção de autoridade, a centralização de nossa esfera pessoal acarretam muitas ilusões, laivando de sombras as coisas mais santas, né? Mostrando a ele esse entendimento que ele chegou. E isso também serve de lição, até dentro do movimento espírita. Muitas vezes a gente
não concordam um com o outro dentro de um grupo, ou até dentro de uma federativa, tem alguns momentos assim mais difíceis, e são em todos os países, né, que eu, nesse trabalho que eu estou fazendo de ajuda aqui pela Europa, sempre encontro problemas em vários países aqui da Europa, onde existem essas diferenças de vista, essas diferenças de opiniões. E o que eu sempre digo para as pessoas naquelas horas é dizer, bom, façam o trabalho. O importante é fazer o trabalho. Façam eventos, divulguem, façam palestras, divulguem na internet, recebam as pessoas, consolam as pessoas, esqueçam essas diferenças de ponto de vista, mesmo que tenha que fazer, como no caso de Paulo e Tiago, de uma maneira um pouco separada no momento, mas o importante, no final, é o trabalho. E Kardec sempre disse que quando houver... Ele falou dos cismas, né, entre os espíritas, e ele sempre dizia, se eu tiver que fazer uma escolha, eu escolherei o lado onde tenha mais caridade. Ou seja, onde tenha o trabalho de caridade, a colocação em prática dos ensinamentos realizada. Assiste-me o dever de curvar-me às exigências do judaísmo, consequentes de uma perseguição por mim próprio, iniciada em outros tempos. Né? Porque o Paulo, quando estava lá em Jerusalém, ele ia também ser preso e morto. Né? Aí o Tiago arranjou politicamente uma maneira que ele não fosse morto. Bom, assim mesmo não funcionou exatamente como o Tiago queria, né? Porque aquele fanatismo era perigoso e aconteciam coisas imprevistas. E assim mesmo, né, ele conseguiu se salvar, né, naquela hora em Jerusalém, mas logo depois viajou para Roma, né, e foi, como vocês sabem, em Roma que terminou a missão dele, né, quando ele foi, depois de ainda vários anos, né, quando ele foi guilhotinado pelos romanos. E em Jerusalém ainda, antes de partir para Roma, Emmanuel nos descreve também uma situação. Nossos serviços, junto dos desfavorecidos da sorte, quer dizer, esse trabalho que eu acabei de falar, para que os seguidores do Evangelho no futuro não se arrecelem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes do que os mensageiros do Mestre os assistirão, sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e de amor, ao longo dos caminhos que desdobram a evolução da humanidade. Eu vou deixar esse texto mais um pouquinho para vocês poderem reler, porque o conteúdo é muito forte. E ele toca exatamente no assunto da palestra de hoje, lições de Paulo para os espíritas da atualidade. Comentando Emmanuel ainda, o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, quer dizer, não insiste tanto na pessoa, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos deles, quer dizer, focalizou mais na obra dele, né? O convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. E realmente a missão dele foi essa, foi de plantar, fazer igrejas que pudessem começar, não somente perto de Jerusalém, mas também naquelas várias regiões, e até na Grécia, até em Roma na época, pudessem se acender esses pequenos focos de luzes, né, que iam depois permitir a esse movimento cristão de se desenvolver pelo mundo, como a gente vê hoje. Portanto, continua Emmanuel, essa obra se destina à promoção de certo tipo de conduta a ser assimilada e vivida, em termos práticos, no transcorrer de nossas experiências cotidianas, conforme consta na seguinte recomendação extraída do livro Emmanuel. O essencial é meter a mãos às obras. Vamos lá, gente, então. Aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração, primeiramente, nossa própria reforma moral, afinando-o com a lição de humildade e de amor do Evangelho. Humildade que é justamente o contrário do orgulho, que é aquele maior defeito que freia a evolução
não somente do movimento espírita, mas que freia a evolução da sociedade terrestre, né? E de amor, né? Uma vez que tem humildade, o amor segue bem rapidamente, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades, os seus países, a fim de que tudo na Terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes elevados. Principalmente na Terra, né, como vocês sabem, nessa fase de transição entre um mundo de expiação e de provas, onde o mal predomina sobre o bem, para um mundo de regeneração, que vai vir daqui a alguns dias, não, alguns meses, não, alguns séculos, mas está chegando, alguns séculos é amanhã, né? Um século é um segundo diante da eternidade, né? E nesse mundo de regeneração, o bem vai prevalecer sobre o mal. É o que está nos aguardando e é isso que estamos bem no meio agora. Acho que eu sempre faço essa evolução. A natureza não dá saltos assim, não é uma variação assim de um dia para o outro muda, né? Os cientistas sabem disso. A evolução se faz sobre uma curva assim mais arredondada, sinusoide, né, no caso. E a gente deve estar nessa fase mais inclinada da sinusoide, e daí todos esses problemas, todos esses transtornos que a Terra atravessa nos dias de hoje. Concluindo, quanto tempo? 10? Beleza. Voltando a Kardec, ele tem um capítulo no livro dos médiuns que é extremamente importante, é do método. Porque muitas vezes aqui na Europa a gente se pergunta, mas quando a gente fala de evangelho, quando fala de espiritismo, quando fala de evangelização, as pessoas chegam, levam um susto e vão atrás. Será que a gente pode falar dessas coisas aqui na Europa, nesses países? Né? Uma pergunta que sempre vem. E o Kardec ele deu algumas dicas para isso. Ele disse, primeiro, que torneis uma pessoa espírita, cuida de torná-la espiritualista. Ou seja, como que a pessoa que não acredita ter em si, que a pessoa tenha ela mesma um espírito, pode acreditar que outros espíritos existem? Como que ela pode acreditar que os espíritos podem se reencarnar? Como que ela pode acreditar no fato que os espíritos podem se comunicar com os humanos pela mediunidade? Não pode. A primeira coisa aqui nesses países, muito grande parte da população ainda é o que chamamos de materialista, ou seja, só crê que o ser humano é um conjunto de moléculas, que o pensamento é uma secreção do cérebro, são as reações químicas eletroquímicas dentro do cérebro que geram o pensamento e que na hora de morrer acaba tudo, terminou, não sobrevive mais nada. Isso é a crença de uma grande porção da população aqui. E nesses casos é que realmente tem que seguir esse método aplicado por Kardec. Né? Primeiro convencê-las que eles têm um espírito. E um grande fenômeno que está muito em voga hoje em dia, e justamente por isso, são os fenômenos de morte iminente, ou experiência de quase morte, ou near-death experiences, né? Que são divulgadas por médicos, né? O Moody não era espírita, nem espiritualista, mas ele simplesmente chegou e descreveu o que ele, como médico, observou, né? Ou seja, pessoas que estavam com parada cardíaca, que estavam já com o corpo que não funcionava, de olhos fechados e tudo, né? Durante um período que varia de alguns minutos, né? Mas que conseguiram reanimar, né? Com as técnicas modernas da medicina hoje de reanimação, e que depois contaram o que aconteceu, não só naquela sala, quer dizer, tiveram percepções visuais, auditivas, tiveram percepções do que aconteceu nas outras salas, nos arredores, memorizaram tudo isso, enquanto que o corpo estava ali parado, com o cérebro já eletroencefalograma sem reação, num estado de quase morte, né? Existe melhor fenômeno do que esse para explicar que tem outras coisas naquela pessoa, naquela hora, que se desprendeu do corpo para poder ter essas percepções e essa memorização? Eu pessoalmente, é uma bênção da espiritualidade e da divindade nos ter trazido esse tipo de fenômeno, que é extremamente útil para nós aqui do movimento espírita nessas terras.
E uma vez que a pessoa é espiritualista, às vezes até se torna espírita, precisa ainda de um pouco de paciência, né? Porque, como o Kardec diz, que daquelas pessoas que já chegaram, tiveram acesso aos livros, né, a filosofia espírita, tem 3 categorias. Uma primeira categoria são pessoas que creem nas manifestações, né, a mediunidade e tudo isso, mas que ficam por isso mesmo, que não chegam a aprofundar, não chegam a tirar as conclusões de ordem filosófica e moral. E existia um movimento parapsicológico, metapsíquico na época, né, com Charles Richet, que vocês conhecem, já ouviram falar certamente, e ele claramente, no Tratado de Metapsíquica, que ele escreve no início: eu observo os fenômenos, ir mais além não me interessa. Foi a posição dele. Ou seja, ele era dessa primeira categoria, né, que só se atém aos fenômenos, mas não vai além. Aí depois tem os segundos, aqueles que também compreenderam a parte filosófica, admiram a moral decorrente dessa parte filosófica, mas que ainda não a praticam, né? Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. Esse Kardec chamou dos espíritas imperfeitos. E tem muitos desses também, né? Pessoas que sabem, né, que já entenderam, mas que não conseguem colocar em prática. Por quê? Resistência natural, orgulho ainda, interesses às vezes outros, materiais ou coisa assim. E tem que ter paciência também com essas pessoas, porque elas vão chegar, já fizeram vários passos, né? Já são espiritualistas, já entenderam. Precisa dar a eles o tempo de fazer aquele passo mais adiante. E é por isso que nosso trabalho de ensino, de divulgação é tão lento, temos que ter essa paciência, né, para convencer essas pessoas, porque cada um avança no ritmo dele. Se a fruta não está madura, não adianta insistir. Por isso que Kardec nunca fez proselitismo, porque o proselitismo, quanto mais você quer convencer uma pessoa, quanto mais ele se afasta. Às vezes faz o efeito contrário, né? Tem que deixar, bota a sementinha lá e depois só fica arregaçando um pouquinho quando a pessoa volta solicitando, mas depois deixa a pessoa fazer o trabalho dela para poder chegar devagarinho a essa necessidade de colocação em prática. E tem a terceira categoria, que é justamente essa, que ainda são poucos hoje em dia, né? São aqueles que praticam e aceitam todas as consequências, são os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. E aí Paulo realmente foi um exemplo monumental nessa categoria. Agora a gente pode pensar, mas onde que a gente está? Eu disse a vocês que uma grande parte da população ainda é materialista. Não é? Acho que é aqui na Suíça, na França, que é aqui pertinho, na Europa toda. Mas quando a gente olha um pouco melhor, espero que vocês possam... acho que dá para ler, né? Houve uma pesquisa feita no ano passado na França por uma revista chamada Science Vie, e que foi publicado no mês passado numa revista de psicologia. E nisso vocês podem ver... O título claramente diz: os franceses creem no além, dizendo que 70% dos franceses, né, creem no paranormal, de acordo com essa sondagem. E vocês podem ver aqui várias perguntas que eles fizeram e as respostas que houveram. Por exemplo, vocês acreditam que a gente pode ouvir vozes? 47% disseram sim. 47%. Bom, pode ser que na França a Joana d'Arc ajudou um pouquinho, né? Mas, assim mesmo, 47% é um percentual já muito grande. Vem aí, se lembrar de uma vida anterior com o egípcio aí, 42 pessoas creem nisso. Ou seja, 42 pessoas, mesmo que não creem na reencarnação, estão quase já nesse ponto de acreditar na reencarnação. E aí? Você vê que eu disse a vocês que a gente estava nessa fase mais aguda. E o que a gente está vendo na França é que tem muito mais pessoas estudando Kardec, estudando essas coisas, do que a gente pensa. O movimento espírita ainda é pequeno. Na minha opinião, as pessoas na França que vão para o movimento espírita representam uma minoria, representam nem 10%. Mas a maioria das pessoas já está aí pronta. Daí a maior importância ainda da nossa divulgação, do nosso exemplo, né? De mostrar justamente que
como federativa, como grupo, a gente não vai procurar impor, a gente somente vai procurar ajudar, e essas pessoas vão vir naturalmente, né? Vão reforçar as fileiras dos trabalhadores do movimento espírita. Então, eu vou passar nos outros, posso colocar isso à disposição de vocês, né? Os slides já estão aqui no GEP, para quem quiser ver mais em detalhe. São coisas que a gente precisa divulgar, porque mostram que a gente não está tão atrasado assim não, né? O Dr. Charbonnier, na França, sempre diz que a França é um país espiritualmente subdesenvolvido, mas não é tão verdade assim não, né? A gente está chegando perto. Continuando também, talvez alguns de vocês já viram esse website, openscience.org. São vários cientistas que desenvolveram um manifesto para uma ciência pós-materialista. E são realmente científicos de renome que tomam uma posição bem clara, examinando justamente, baseando-se nessa fenomenologia das experiências de quase morte e outras, para provar que existe espírito, que a gente não é só um amontoado de moléculas e um resultado de reações químicas aleatórias. Vocês veem aqui alguns desses cientistas que participaram desse manifesto, né? O Mário Borgar, e vocês podem também ver o Alexandre Moreira Almeida, que vocês talvez conhecem lá da Universidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, mostrando também esse ciclo como que se faz o conhecimento científico, né? Um modelo de Thomas Kuhn, mostrando que a ciência evolui quando tem crises, né? Tem um paradigma que funciona, até que tem coisas que contradizem o paradigma. A ZQM contradiz o paradigma materialista. E vai ter uma crise desse paradigma e uma revolução. E a revolução nós todos esperamos, né? Os médicos da AME, que trabalham já há anos no impulso da doutora Marlena, que graças a Deus continua, que eu acho que ela está continuando impulsando, talvez mais forte ainda desde o além, né? Essas equipes de médicos que vêm fazer esse trabalho maravilhoso aqui na Europa, promovendo esse paradigma espiritualista, principalmente na área da medicina. Então, tem a evolução intelectual hoje muito avançada, como a gente vê, tecnologia, computador, Wi-Fi, telefone, tudo que extraordinário tudo que está acontecendo. Mas o que está atrasado no mundo é a evolução moral. E como Einstein disse, muita evolução intelectual com pouca evolução moral, o mundo se torna instável, né? Tem bombas atômicas, tem até poder de autodestruição do próprio planeta, né? Por conta disso. Mas esse processo cognitivo é necessário no início, né? As pessoas hoje já não querem mais receber dogmas, aprender as coisas impostas. É assim porque está escrito, você tem que acreditar, não pode perguntar. Não, essa maneira dogmática já não funciona hoje. As pessoas querem entender primeiro para acreditar depois, se quiserem, né, de acordo com o livre-arbítrio de cada um. Esse processo cognitivo é necessário, ele está se fazendo. E aí a gente pode dizer, mas como é que a gente vai chegar à evolução moral também, né, depois de todo esse progresso intelectual? E tem essa pergunta 780 do Livro dos Espíritos, que é fundamental sobre isso. E ali os Espíritos respondem a essa pergunta de Kardec, como o progresso intelectual pode engendrar o progresso moral. E a resposta dos Espíritos é essa: fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. E isso acho que é uma coisa fundamental que a gente também tem que divulgar muito para mostrar como que esse processo cognitivo pode depois se transformar no sentimento, na vivência e na colocação em prática. Como que pode passar daquela primeira categoria de espírita para a segunda e para a terceira, né? E isso foi também um exemplo lindo que Paulo nos deixou nisso, né? Porque ele era doutor da lei, brilhante intelectualmente, etc. E naquela hora ele conseguiu, num dia só, né? Ou quer dizer, como a gente mostrou no caminho de Damasco, né? Passar a viver aqueles ensinos que ele tinha entendido naquela hora. E só o exemplo arrasta, né? Principalmente nesses países de cultura suíça, germânico, na Alemanha. As pessoas observam, escutam você o que você diz, depois observam
será que essa pessoa age da maneira que ela fala? Né? Se você dá um exemplo contrário, você fala que tem que fazer o bem e quando vê você na rua gritando com alguém, etc., você perde toda a credibilidade. Isso é própria dessa cultura, desses lugares, desses países europeus, anglo-saxônicos. Né? Daí essa importância que nós temos de fazer tudo o que podemos para dar o exemplo. E podem ver que o trabalho magnífico feito no Brasil está começando a ter efeito também na França, né? Porque nesse artigo que saiu recentemente dizia que o francês mais conhecido no Brasil não é nem Napoleão nem Zidane, é Allan Kardec, que vendeu lá, não tenho os números exatos, mas a ordem de magnitude são 50 milhões de livros de Kardec que foram vendidos no Brasil. Quem não conhece Allan Kardec no Brasil, né? E isso está agora se refletindo aqui na França, e os franceses estão se dizendo, mas poxa, por que eles admiram tanto esse homem que é daqui que a gente nem conhece, né? Outra pequena, né, batida para chegar lá. Aí eu também estou aguardando que a gente possa ver imagens dessa, né? Vocês veem nosso querido irmão Divaldo, recebido lá na Assembleia Legislativa no Brasil, que isso aconteça também aqui em Berna, né? Ou no Palácio de Luxemburgo, em Paris, que eu acho que vai chegar mais rapidamente do que a gente pensa. Um pequeno alôzinho do Conselho Espírita Internacional, o Congresso. Se vocês não estão inscritas, fazem logo, porque acho que daqui mais uma semana acabou, não tem mais vaga. Né? Esse evento magno que vai acontecer. Então, concluindo, fora da caridade não há salvação. Eu agradeço pela sua paciência, pela sua atenção e pelo seu tempo. Muito obrigado.